Essa história começa quando eu tinha 9 anos de idade. Eu nasci em Curitiba, sempre morei em Curitiba, e a minha família passava por uma condição financeira bem complexa. O meu pai e minha mãe trabalhavam no McDonald's, e uma das coisas que eu cresci acompanhando era o meu pai questionando a minha mãe que não era a área de atuação dele, que ele gostaria de procurar um trabalho melhor, que não estava satisfeito, e não dava para o meu pai deixar a minha mãe trabalhando no McDonald's e procurar um emprego, porque só o salário da minha mãe no McDonald's não sustentava a nossa família. Então eles acabavam tendo que lidar com aquela situação. A nossa família também sempre foi negra, né? Nós sempre fomos pretos. Já a família da minha mãe era mais parda, era um pouco mais clara. E eu já vi várias vezes o meu pai também questionar a minha mãe de desigualdade dentro do trabalho, racismo, coisas do tipo, o que deixava a nossa família bem chateada, bem magoada, e não tinha muito para onde nós irmos e nem o que fazer. A minha avó, de parte de pai, minha avó paterna, ela tem uma vida na Bolívia e ela veio passear no Brasil. E quando ela chegou, ela começou a encher a cabeça do meu pai e da minha mãe, falando que ela tinha comprado casa, que lá tinha emprego pro meu pai, que ela já tinha comprado umas cabeças de gado, que seria melhor de condição, melhor de vida. Meu pai ficou um pouco assim, a minha mãe também. Mas a minha mãe chegou a conversar com a minha avó, mãe dela, e a minha avó, mãe dela, falou para ela não ir, que estava muito estranha essa história. Mas acabou que a minha avó conseguiu convencer a minha mãe, convencer o meu pai a se organizar e ir embora para Bolívia, que lá nós teríamos uma vida melhor. Então começou o nosso processo, minha mãe acabou sendo convencida, nós vendemos nosso carro, vendemos a nossa casa, vendemos os nossos móveis, pegamos transferência de escola, organizamos tudo, inclusive o meu tio, que veio de Minas Gerais, foi encontrar com a gente pra gente poder pegar o ônibus e ir pra Bolívia. Quando a gente estava indo, foi assim, um sufoco, porque era um ônibus velho e foram muitos dias de viagem. Na metade do caminho o ônibus quebrou, a gente teve que ser transferido para outro ônibus. Aí seguimos mais uns dias de viagem, chegamos em Porto Velho, na Rondônia. Quando chegamos lá, o ônibus quebrou de novo, a gente teve que trocar de ônibus mais uma vez. E quando nós chegamos lá na Bolívia, foi assim, um choque de realidade que nós levamos, porque não tinha nada a ver com o que minha avó falava. Minha avó não tinha o emprego do meu pai, minha avó não tinha a casa dela, a casa era pequena, a gente ficou dormindo, tipo na garagem da casa de um vizinho dela, onde tinha a cama dos cachorros, sabe? A gente se acomodava ali. Era um lugar muito, muito pobre, muito, muito diferente da nossa realidade. A gente tomava água de um rio que tinha lá perto. Graças a Deus nunca aconteceu nada com a gente, que a gente não sabe nem de onde vinha essa água. A gente acabou ficando um mês morando nessa garagem, sabe? Meu pai desesperado, porque se não tinha oportunidade no Brasil, lá então é que não tinha mesmo. Até que a gente mudou para um povoadinho que era considerado onde era descartado o lixão ali da região, sabe? E pra gente aquilo era maravilhoso, porque pelo menos ali tinha algumas coisinhas perto, sabe? Assim, pra comer e coisas do tipo. Porque era só mato, era horrível, eu tava sem estudar e nós ficamos 5 meses morando nesse lugar, sabe? E foram 5 anos que pareciam 5 meses, que pareciam 5 anos, do tanto que foi desesperador, do tanto que foi difícil, do tanto que foi precário, do tanto que foi pobre. A gente sem dinheiro, a gente sem trabalho, a gente sem uma casa assim, estranha, não tinha água, não tinha energia, não tinha saneamento, sabe? Não tinha nem quando você passa cimento na parede, sabe? Rebocar, não tinha nem reboco na parede. Era uma situação muito, 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 muito decadente mesmo. Acabou que minha mãe disse que não ia ficar ali, mas o meu pai decidimos voltar para o Brasil. E aí a gente pegou as nossas coisinhas e voltamos para aquela cidade que eu falei para vocês, na Rondônia. Chegamos lá, ficamos por mais um tempo. Meu pai não achava emprego de jeito nenhum. A nossa condição estava cada vez pior, estava muito precária. Meu pai preocupado. E assim, não tinha como culpar a minha avó, né? Porque querendo ou não, o meu pai e minha mãe não era recém-casado, novinho, que não entendia nada na vida. Não, nós éramos 3 filhos e meu pai e minha mãe casados há 14 anos. Então assim, eles já eram adultos para saber o que eles estavam fazendo e eles foram de livre e espontânea vontade. Claro, com a minha avó, mas foi livre, espontânea vontade. Acabou que ficamos 3 meses ali, não demos conta de ficar em Rondônia e decidimos voltar para Curitiba.
Nós voltamos para Curitiba. Assim que nós voltamos, era diferente, já não era mais casa própria, né? Então a gente ia ter que começar a pagar aluguel. Meu pai arrumou um emprego, graças a Deus o emprego que ele arrumou era um emprego um pouco melhor, então ali a gente teve um pouquinho mais de sanidade, né? Não estava morando num lugar insalubre, estava morando num lugar mais tranquilo. Era bem época de pandemia, então eu não estava estudando. Pelo fato de eu ter ido para Bolívia durante todos esses 6 meses, eu perdi esses 6 meses, então eu fiquei atrasada na escola. Nossa, foi assim, uma turbulência. E pouco tempo depois que a gente mudou de Curitiba, né, da Bolívia para o Brasil de novo, voltamos para Curitiba, minha avó decidiu também ir embora da Bolívia, e aí ela decidiu comprar uma casinha para ela no litoral do Paraná. Ela comprou essa casinha lá no litoral do Paraná, ficou morando nessa casinha, morou lá durante um tempo, mas aí ela virou e decidiu que ela ia mudar novamente. E ela ligou para o meu pai, ligou para minha mãe e disse que a casa que ela tinha comprado lá no interior do Paraná era nossa, no litoral, né? Era nossa, e dessa vez, diferente da Bolívia, né? Que foi muito constrangedora, a gente passou uma situação muito complexa. Minha avó passou tudo direitinho pro nome do meu pai, pro nome da minha mãe, ficou tudo bonitinho, a casa era nossa. E aí, a partir dali, nós poderíamos morar na casa do litoral. Só que o meu pai decidiu que nós fôssemos primeiro, porque ele estava com trabalho, né, lá em Curitiba, então ele iria depois. E aí nós fomos. Quando nós chegamos lá no Paraná, minha mãe, eu já estava com 11 anos, a minha mãe, ela sempre se comunicou comigo, ela sempre falou de assédio, de abuso, de tudo isso. E ela sempre, por falar comigo, como eu estava grandinha, não precisava dela falar de novo, mas ela sempre alertava, ó, toma cuidado, toma isso, toma aquilo, fica esperto, tá lá, beleza. Quando foi no começo do semestre, estavam voltando às aulas, porque estava começando a voltar às aulas pós-pandemia. Não, e quando nós mudamos para a praia, se passaram 2 anos, tá? A gente estava tendo aula pelo Meet, estava tendo aula virtual, foi a época de pandemia, toda aquela situação de ficar em casa, de não ter amigo, mas pelo menos a gente tinha casa, né? A gente morava na praia. Então, assim, as coisas estavam bem, não estava 100%, mas estavam bem melhores do que a gente tinha passado, porque realmente a Bolívia foi um grande perrengue. Mas eu não vim contar a história da Bolívia. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu trago no próximo vídeo, mas o que eu vim contar foi depois que a gente chegou no Paraná. Quando passaram os 2 anos, então se eu tinha 11, passaram 2 anos, eu estava mais ou menos com uns 13, pré-adolescente. Adolescente já, né? Fui pra escola e eu lembro que no meu primeiro dia de aula não foi ninguém, nem os professores foram pra aula, porque eles preferiam dar aula pelo Meet ainda. Só que, tipo, eu fui e eu tava sozinha e eu acabei assistindo a aula da própria escola mesmo. As únicas pessoas que estavam lá eram um tiozinho que todo mundo falava que ele era muito legal pelas aulas, né? Pelas aulas virtuais, as pessoas comentavam que estava com saudade do tio do pátio, que era esse tio, e umas tias na porta, na secretaria. Eu fiz a minha aula ali, voltei para casa, e aí com o tempo os alunos começaram a aparecer, né? Os alunos começaram a ir, mas eu tinha o hábito de ir todo dia mais cedo. A aula começava às 7, eu gostava de ir para a escola às 6. Eu gostava de conversar com as minhas amigas, de ser a primeira a chegar, de ter um tempo. Eu acordava cedo, era minha rotina, era meu jeito, né? Beleza. O tempo foi passando. Aí teve um dia que eu fui pra escola, eu cheguei na escola e começou a chover muito mesmo. E eu cheguei muito encharcada na escola. Quase que eu voltei pra casa, mas eu falei, não, já tô aqui, vou ficar aqui, né? E o tio do pátio tava lá. Aí no que o tio do pátio estava lá, eu lembro que eu sentei do lado dele, porque a gente sempre conversava, trocava ideia, ele era super bacana. E ele estava conversando comigo e tal. Aí naquele momento ele passou o ombro assim, a mão pelos meus ombros. O que eu achei estranho, porque ele nunca tinha tido aquele comportamento, mas ao mesmo tempo eu não vi maldade, porque, querendo ou não, ele era o tio do pátio, o tio legal. Só que aí ele foi descendo a mão. E no que ele desceu a mão, tipo, ele desceu a mão nas minhas costas, eu fiquei um pouco desconfortável com aquilo. E aí ele meio que pôs a mão por trás do meu corpo, na minha coxa. E ele falou assim, nossa, você tá molhada, né? Aí eu falei, porque eu tomei banho de chuva. E ele disse assim, se você quiser, eu posso te levar para tomar um banho na minha casa. Eu tenho banheiro no meu quarto, a água é quentinha. E naquele momento ele desbloqueou uma memória que eu não lembrava. No meu primeiro dia de aula, quando ninguém foi para a escola, ele também veio conversar comigo. E ele fez isso, ele pegou na minha coxa. Só que nesse momento que ele pegou na minha coxa, ele falou a mesma coisa. Nossa, você tá molhada, né? Só que eu respondi para ele, não, tio. Deve ser porque tá frio e minha roupa tá gelada, eu não tô molhada. E ele não falou mais nada. Mas na minha cabeça eu fiquei pensando, caraca, ele já fez isso uma vez. Só que na época eu não levei com a maldade que eu tô levando agora, porque agora eu acho que realmente me chamar pra tomar banho na casa dele, no quarto do banheiro dele, tipo, normal, isso não é, né? Querendo ou não, não é. Só que ele era tão legal, tão gente boa, todo mundo gostava tanto dele, ele tinha uma visão
ele era tão bem visto dentro da escola que eu não tive coragem de falar nada. Eu não tive coragem de falar, eu não tive coragem de denunciar, eu não tive coragem porque eu fiquei com medo de me culparem, era minha palavra contra a dele, não tava ninguém na escola, eu tinha chegado cedo, ninguém tinha visto aquilo, não tinha câmera na escola, então eu fiquei muito mal com a situação e comecei até a ficar mais esperta, né? Aí teve um dia que eu tava conversando com as minhas amigas e uma delas, nós éramos um grupo de 5 meninas, e uma delas começou a comentar, falando que, tipo, o tio do pátio estava estranho. E eu perguntei por quê. E a outra falou assim, eu também acho. E, de repente, nós 5 começamos a nos falar e começamos a perceber que esse cara, realmente, o cara do pátio, já tinha feito algumas coisinhas, comentários, mãozinha boba, olharzinho meio penetrante para várias meninas. Todas elas tinham passado pela mesma experiência que eu, mas todas nós ficamos com medo, sabe? De contar para a professora, de contar para alguém, de falar alguma coisa, porque ele era muito querido, ele era muito amado, todo mundo gostava dele, ele recebia homenagem da escola, ele era muito querido. Então a gente realmente ficou com medo de sermos julgadas, de sermos mal interpretadas. Nós éramos 5 e a gente não teve coragem de ir na coordenação de denunciar ele. Acabou que o tempo foi passando, umas mudou de escola, outras mudaram de turno e eu cheguei no meu ensino médio. No meu ensino médio, eu mudei de escola e fui para uma outra escola. Deixei passar, esqueci desse tio do pátio, mas foram anos assim, querendo ou não, diferentes, porque olhar pra ele, saber que, tipo, sei lá, será que esse cara faz maldade com alguém? Será que ele faria maldade com alguma de nós? Eu tenho certeza que faria, mas a gente não ter coragem de denunciar foi muito traumático pra mim, sabe? Conviver com ele. Então, mudei de turno, até porque no meu ensino médio eu comecei a estudar à noite, porque de manhã eu fazia curso técnico, de tarde eu trabalhava e de noite eu estudava. Quando eu cheguei no meu ensino médio, aí já tinha um cara lá, o secretário, que a fama dele era dar em cima de todas as meninas. Todo mundo falava dele. Já sabiam, já tinham denunciado, já tinham falado e mesmo assim a direção não fazia nada. Ali eu comecei a pensar, cara, se eu e as meninas tivéssemos denunciado o cara, ia ser igual esse aqui, ó. Ninguém ia fazer nada, ele ia continuar trabalhando numa escola com um monte de jovens, entendeu? Fazendo o que ele tá fazendo. Eu já era adolescente, já não era tão mais boba, comecei a prestar bastante atenção e ficava super na minha, não dava muito moral não. Aí teve um dia que eu cheguei assim muito cansada e como eu saía do serviço e ia pra escola, teve um dia que eu cheguei e tava com muita fome. Aí eu cheguei na tia da cantina e pedi pra ela servir um prato de comida pra mim, que seria um lanche que serviria na hora do intervalo. Ela foi e me serviu, eu comi e na hora que eu fui entregar o prato, eu vi que ela estava sobrecarregada, tinha um monte de coisa para ela fazer ainda na escola. Decidi entrar na cozinha da escola e lavar o prato que eu tinha comido, né? Que eu falei, poxa, não vai custar nada, ainda não chegaram os alunos, eu vou lavar o prato aqui pra tia. E eu comecei a lavar meu prato e também lavar alguns copos e algumas coisas que tava ali na pia da escola mesmo, para ajudar a tia, já que eu não tava fazendo nada mesmo. Quando eu tava lavando as coisas, o tal do secretário entrou. Quando ele entrou na cozinha, ele começou a falar assim, ai, nossa, tá aqui, já sabe lavar a louça, já dá pra casar, né? E naquele momento eu só fiz e continuei do jeito que eu tava. Nem olhar pra ele, eu não olhei do jeito que eu tava. E naquele momento ele encostou, tipo, ele encoxou em mim. Gente, se eu fosse pro lado, eu sarrava nele. Se eu fosse pro outro, eu sarrava também. Se eu fosse pra trás, eu me empurrava nele. Se eu fosse pra frente, eu caía dentro da pia. Ele literalmente me encoxou. Aquilo foi tão desconfortável, eu fiquei tão mal. E aí na hora ele falou assim, sabia que agora eu tô solteiro? E eu, só fiz super desconfortável lavando a louça, já pensando, nossa, que vontade de dar uma pratada na cabeça desse cara. E aí ele virou e falou assim, mas eu também, não dá pra eu ficar casado não, porque eu não consigo ser de uma, eu sou de todas, ha, 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 ha. Eu não respondi, eu não olhei pra ele, eu não interagi. Do jeito que eu tava, eu fiquei. A hora que ele deu um passinho pra trás, do jeito que a minha mão tava, cheia de sabão, a pia com coisa de sabão, só fechei a torneira e saí e deixei ele pra trás. Naquela hora, eu fiquei com tanta raiva, sabe? E ali eu sentei no chão e fiquei me questionando. Eu fiquei me questionando porque eu tenho uma mania, desde muito nova, e isso eu acredito que é coisa de menina, que é coisa de mulher, da gente passar por isso, da gente ser assediada, da gente ser atacada, da gente se sentir coagida, da gente se sentir constrangida, dos caras fazerem sacanagem, comentários, gracinhas, brincadeiras de mau gosto e a gente duvidar que aquilo que ele tá fazendo foi com maldade ou não. Tentar encontrar beleza ou tentar não levar isso para um lado agressivo, sabe? Não
culpar o outro por estar te assediando. É como se a gente se responsabilizasse pelo erro do outro com medo do que vão achar da gente, como se a gente que foi a vítima fosse errada. E a vida inteira acreditei nisso, sabe? E aí eu fiquei pensando no senhorzinho da outra escola, que pelo que eu fiquei sabendo, agora ele não estava mais trabalhando com os pré-adolescentes, ele estava trabalhando na ala das crianças mesmo, sabe? Aí eu fico pensando, por duvidar se foi maldade ou não, por medo, sabe? Nós éramos 5 garotas. 5 garotas, a gente poderia ter ido lá e ter denunciado, mas a gente ficou duvidando da nossa capacidade, a gente ficou duvidando do nosso potencial de fazer com que alguma coisa a punisse, contar para os nossos pais, juntar os nossos pais na escola. Dava para ter feito tantas coisas e a gente tem mania de carregar sozinha, de engolir, de trazer esse peso nas próprias costas. E aí quando acontece uma coisa absurda, porque pra mim o cara encostar em mim, ele precisou de encostar em mim, de sarrar em mim, de falar no meu ouvido pra eu entender que não era coisa da minha cabeça, que eu não tô imaginando coisa, que é maldade real. É um cara que era casado, que é mais velho, que aproveita da situação de meninas novas dentro de escola e que a escola literalmente não faz nada, porque esse secretário, a direção já recebeu várias denúncias. O que é que ele está fazendo ainda no sistema educacional? Com um bando de jovenzinhas, entendeu? Então, é lance da gente levar para um lugar maior, é lance de chamar pai, de chamar mãe, de chamar o Estado mesmo, de procurar a Secretaria da Educação. Quem é o responsável pela Secretaria da Educação? Ah, o colégio é público, o colégio... Chama a Secretaria da Educação, gente, não interessa se o colégio é particular ou seu colégio é público. Toda e qualquer escola precisa respeitar o ECA. ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se um adulto, qualquer adulto, é obrigado a se responsabilizar por um adolescente, não interessa se é pai, se é mãe, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala isso. Então, se eu sou uma adulta de 30 anos de idade e tô vendo uma criança de 12 anos, um adolescente de 13 anos, um adolescente de 16 anos, sozinho, na rua, perdido, eu sou obrigada a ajudar ele, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente me obriga, porque eu sou adulta e ele é um adolescente. E as pessoas não falam sobre isso. Isso é muito importante ser falado, porque a gente está dentro de um lugar que deveria estar ensinando isso pra gente. Por que isso não é ensinado em escola, sabe? Por que uma direção sabe o que o secretário faz e continua calado? Liga na Secretaria da Educação, denuncia, sabe? Faz um boletim, junta alunos, faz um baixo-assinado, faz um alvoroço, mas façam. Por mais que às vezes ele não seja penalizado como a gente espera que ele seja penalizado, pelo menos fama, pelo menos barulho, pelo menos constrangimento, a gente vai devolver, porque é um absurdo a gente continuar sendo vítima, a gente continuar passando por isso dentro de escolas, com pessoas que deveriam estar protegendo a gente. Gente, escola é a nossa segunda casa. Escola é o lugar onde a nossa mãe e o nosso pai confia de deixar a gente. Nenhum pai, nenhuma mãe deixa um filho numa escola com medo dele ser assediado, com medo dele ser abusado, com medo de acontecer alguma coisa. Atualmente até que sim, né? Porque hoje em dia tá horrível a situação. Mas os pais escolhem uma escola, deixam o filho, pagam escola, né? Para o filho poder ter o mínimo de dignidade, o mínimo de respeito. E é um absurdo a gente ter que passar por isso diante do que a gente está passando, com tantas informações que a gente tem, com tantas... Pô, a gente perde mó tempo ali rolando vídeo em TikTok, a gente perde mó tempo assistindo vídeos na internet. Por que a gente não dedica o nosso tempo para realmente fazer uma coisa valer a pena, ainda mais quando a gente é vítima? Então hoje eu vim compartilhar a minha história, que começou na Bolívia, e termino ela contando de um assédio que eu passei na escola e deixando muito claro que, meninas, não tenham medo, não tenham vergonha, busquem o direito de vocês, contem pro pai de vocês, juntem outras meninas, mulheres apoiam outras mulheres, meninas apoiam outras meninas e juntas nós somos mais fortes. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Eu trouxe essa história porque eu achei sensacional o ponto de vista dessa adolescente, né? Trazer o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma das pautas mais importantes desse vídeo, porque realmente, gente, o Estatuto da Criança e do Adolescente alega, inclusive se vocês assistiram lá a treta da Antonella, vocês viram? Da tal da Antonella e da Liz Macedo? A mãe da Antonella fala isso no vídeo dela, ela se posiciona, ela fala, né, que todo adulto é responsável por uma criança e uma adolescente, ainda mais se os pais os responsáveis não estiverem na presença. Então, se você é um adulto e você tá vendo que uma criança e um adolescente está passando por uma situação, você precisa tomar partido disso. E se você é uma criança e um adolescente e tá vendo um adulto infringir o seu direito, eu te convido a buscar pelo seu direito. Você tem um estatuto que te protege, você tem um sistema que te protege. Ah, Paula, mas eu
tenho medo, mas te protege, busca. E se uma fonte não te ajudar, outra ajuda. Se a Secretaria da Educação não te ajudar, você chama assistência social. Se a assistência social, que eu acho muito difícil não ajudar porque ela tá ali exatamente para isso, ela vai te direcionar para o caminho certo. Mas não se calem, gente, porque tem muito agressor, tem muito assediador, tem muito abusador dentro de escolas, tirando a inocência, né, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Então, se a gente puder juntar contra professores, secretários, educadores que não estiverem aptos para estar num ambiente com meninas mais novas porque ele não consegue se controlar, ele precisa ser expulso, ele precisa ser demitido, ele precisa procurar outra fonte de renda e outro trabalho, porque literalmente aquele não é para ele, entendeu? Então é muito importante a gente falar sobre isso pra gente lutar contra isso, tá bom? Deixe sua história se você também já passou por algo dentro da escola, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.